Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quem faz a perícia do INSS e o resultado não sai? Quanta gente não acontece isso e as pessoas ficam super angustiadas, porque não sabem o que está acontecendo. Mas calma que nós estamos sempre aqui para resolver, para trazer, para ensinar, para esclarecer e tirar dúvidas. Quando o segurado realiza uma perícia no INSS e o resultado não é divulgado dentro do prazo esperado, surgem dúvidas, preocupações. Esse tipo de situação é mais comum do que se imagina, tá? E pode ter diversas causas, desde atrasos administrativos até problemas técnicos. Olha aí, entender os motivos e como proceder nessas circunstâncias é essencial para você evitar prejuízo e garantir os seus direitos, tá? Em primeiro lugar, o prazo legal para divulgar o resultado de uma perícia é até de 30 dias após a realização do procedimento. Muita gente sabe, né, que no mesmo dia dá para você ver o resultado a partir das 21 horas no portal Meu INSS. Mas se não estiver lá o resultado, o prazo é de 30 dias para divulgação. No entanto, devido, por exemplo, a uma sobrecarga no sistema, a falta de profissionais, a alta demanda, a única coisa que não falta no INSS que eu já falei é advogado, tá? O resto falta tudo. Esse prazo ele pode ser frequentemente descumprido. A consequência é uma espera angustiante para o segurado, que muitas vezes depende do benefício para manter a sua subsistência. Então é até claro o porquê da angústia, do estresse, do desespero muitas vezes, porque quer saber o resultado da perícia. E o pior de tudo, né, a gente está sempre aguardando que vai ser algo positivo, mas é difícil e está cada vez mais difícil. Uma das razões mais comuns para o atraso é a necessidade da análise documental complementar, pessoal. Quando os documentos fornecidos pelos segurados são considerados insuficientes ou inconclusivos, o INSS ele pode solicitar informações adicionais, o que prolonga o tempo de resposta. Além disso, atrasos técnicos internos do INSS podem ocorrer, por exemplo, como a digitalização crescente dos processos, falhas nos sistemas de informática podem dificultar a conclusão, o envio de resultados, principalmente em regiões com infraestrutura limitada. O problema também pode estar relacionado aos peritos disponíveis. Algumas agências enfrentam aí déficit desses profissionais. Isso impacta diretamente a capacidade de atender a demanda dentro dos prazos estabelecidos. Outra possível causa é a necessidade de revisão ou validação do resultado por parte dos supervisores. Se vocês veem, né, os supervisores eles têm que validar, no caso, aí a avaliação do perito. Por que eles não são responsáveis também pelos atrasos, pela falta de competência, pelos erros? É quando eu falei, né? Tem que mudar, não processar o INSS, tem que começar a processar os CPFs, que aí começa a dar jeito. Porque quando você fala INSS, um CNPJ, você está falando de algo imenso, inatingível praticamente. Porque é uma demora, a justiça. Agora, quando você fala do CPF, não, você sabe quem é. Que é responsável pelo erro, responsável por não fazer, fica muito mais fácil. Se o supervisor ele é responsável pela validação, ele também tem que ser responsável pelos erros. Em casos mais complexos, envolvendo doenças crônicas e incapacidades permanentes, o resultado das perícias ele pode passar por mais de um nível de análise antes de ser liberado. Olha aí, o aposentado por invalidez. Diante dessa situação, o segurado tem alguns caminhos para buscar uma solução. A primeira medida é entrar em contato com o INSS através do telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS para verificar se há pendências do processo. Lembra aquele ícone que eu falei dentro do portal Meu INSS, cumprimento de exigência? Pode ser que esteja ali o problema, tá, pessoal? Muitas vezes o atraso está relacionado a documentos que precisam ser complementados. Olha aí, então o INSS ele abre um cumprimento de exigência e enquanto você não der a informação ou enviar o documento, fique em análise. A resposta, se não for satisfatória, é possível formalizar uma reclamação na ouvidoria, relatando o problema, pedindo prioridade do caso. Essa reclamação ela pode ser feita pela internet ou diretamente na agência. Nos casos em que o atraso persiste, mesmo após o contato com o INSS, o segurado pode buscar um auxílio judicial. A Justiça Federal ela tem competência para exigir que o INSS cumpra prazos e garanta a conclusão do processo. Mas aí é necessário você ter um mandado, é necessário você ter um advogado para entrar com um mandado de segurança.
que esse mandado ele serve para informar o juiz que o INSS está deixando de cumprir prazos. Nesses casos, o juiz intima o INSS, estipula multas diárias, mas é necessário um advogado. Em algumas situações, é possível obter uma decisão liminar que obrigue o Instituto a liberar o resultado, até mesmo o benefício, né? Enquanto a análise definitiva é feita. O apoio do advogado, como eu falei, é essencial. Também é importante destacar que o segurado não deve aceitar passivamente a situação. A mobilização para resolver o problema, seja ela por vias administrativas ou judicial, é fundamental para evitar prejuízos financeiros e emocionais. Além de buscar a solução para casos específicos, é interessante que os segurados pressionem por melhorias no sistema previdenciário. A sociedade em um todo vai se beneficiar, né, com essa pressão, aonde vai se buscar mais eficiência e transparência. A espera do resultado da perícia é uma situação desafiadora que pode ser agravada por falta de informação e apoio. O mais importante é agir de forma proativa, usando os canais disponíveis para garantir que seus direitos sejam respeitados e que o benefício seja concedido de maneira justa dentro do prazo. O resultado da perícia não sai, as consequências vão além da ansiedade do segurado. Essa espera ela pode impactar diretamente a vida financeira do beneficiário e, por exemplo, uma estabilidade emocional, especialmente quando se depende, é a única fonte de renda. Muitas vezes a demora ocorre, nós falamos, por inconsistências, interpretações, até pode-se falar que é erros do próprio segurado, que deixou, por exemplo, de enviar uma documentação, o documento está desatualizado, precisa de mais dados, mas na maioria das vezes é o próprio INSS, tá, pessoal? E nesses casos, como eu acabei de falar, você não deve se calar. É um direito seu e você deve buscar esses direitos. Ah, mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Nós sabemos. Mas não é fácil para o segurado também. Muitos estão dependendo do resultado dessa perícia para começar a receber os seus benefícios. Não podem ficar aguardando, por quê? Porque já estão incapacitados, com a saúde precária. Precisam de uma renda. Não podem trabalhar. Porque se estiver trabalhando, você não pode receber um benefício do INSS. E fica dependendo de sair o resultado para começar a receber o benefício. E o resultado não sai. E as famílias, como é que ficam? Não é somente uma pessoa. Sempre tem uma família por trás desse segurado. Então é uma pressão muito grande. É o que eu sempre falo, a pessoa chega no INSS muitas vezes com um problema e sai de lá com dois. Ele chega com problema físico, mas sai com o emocional completamente desestruturado, abalado. Por quê? Por causa desses absurdos. E como eu falei, tem falta de funcionário para análise. Ué, por que não falta advogado para recorrer de decisões, por exemplo, que a justiça dá favorável ao segurado? Nós não vamos falar que falta advogado para ir lá na justiça recorrer, para chamar o segurado de mentiroso, para falar que ele não tem direito ao benefício. E gozado, né? Esses advogados recebem os pagamentos, os honorários, com o dinheiro que esse segurado que ele está chamando de mentiroso contribuiu para o INSS. Olha que coisa interessante que é esse mundo, né, minha gente? É brincadeira, tá? A gente é obrigado a passar por essas coisas. Imagina eu que tenho que ficar o dia, às vezes, aqui fazendo pesquisa para trazer conteúdos para vocês, como fica o meu emocional. Tem hora que dá vontade de explodir, tem hora que vocês ouvem eu fazer alguns desabafos, né? Às vezes uma ironia, né? Mas eu estou desabafando, porque não é fácil a gente lidar com pessoas, com seres humanos, e saber que estão sendo desrespeitados, que estão sendo humilhados. Eu me abalo com isso. Tem dias que eu estou a ponto de bala, e eu procuro ajudar fazendo o quê? Trazendo informação aqui para vocês, trazendo uma maneira de vocês diminuírem o estresse, a ansiedade, ajudar vocês a encontrar uma solução para o problema. É isso que eu faço. E eu faço com muito respeito, com muito cuidado, sempre trazendo a verdade e atualizando vocês. Se você está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, gostou do conteúdo, tem muito mais. Aproveite todos os conteúdos que são todos relevantes, atualizados, vai te deixar, sabendo de tudo que está acontecendo e como você evitar muitos problemas aí do INSS. Então, se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado. Meu amigo e minha amiga, muitos já me conhecem, estão comigo há muito tempo, que Deus abençoe, tá? Eu agradeço muito pelo incentivo, tudo que eu desejo de bom para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro,
Eu vou deixando um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.